Boa noite, pessoal. Vocês estão escutando? Sim, professor. Pronto, beleza. Então, a gente vai começar a aula, vou explicar, né, o que é essa disciplina, né, qual vai ser todos os procedimentos. Deixa eu só abrir aqui o slide. O slide abriu para todos? Sim. Pronto, então, vamos lá. Deixa eu abrir minha câmera. Se ficar estável a minha câmera, aí eu retiro, viu, pessoal? Vocês sabem que esse Zoom tem hora que não colabora. Pronto, pessoal. Essa disciplina, eu digo assim, que é até um pouco mais light do que as outras, porque vocês, de antemão, vocês não precisam ter aula todas as noites, né? Assim, na minha disciplina, nessa parte de estrutura de projetos. Aliás, nessa parte de TCC1. Porque a gente vai ter esse contato inicial, que é hoje, aonde eu vou passar todas as etapas, né, da primeira etapa do projeto, que a gente vai estudar hoje, aonde acho que vocês já viram, né, no site, né, já se encontra o manual de TCC. No manual de TCC se encontra toda essa estrutura do projeto, né, que vocês vão ter que fazer para poder fazer aí o TCC2, né? Então, esse primeiro momento, né, então eu vou explicar como é de fato todo esse processo dessa primeira etapa do projeto, né? Depois, no sistema, eu vou colocar as datas, porque já vou adiantar, né, de antemão aí, que a entrega dessa primeira etapa do projeto é sempre na primeira VA, né? Então, as outras aulas, né, a gente vai ter essa aula, né? Se a turma ainda persistir com alguma dúvida, a gente remarca outra aula para tirar as dúvidas online de todo mundo. Então, não precisa toda terça-feira, né, a gente estar aqui online, né? Porque vocês é quem vão fazer o trabalho, né? Então, todo o projeto é uma escrita individual de cada aluno, né, dessa disciplina. Então, já foi criada aí, Jefferson já fez o grupo, né, pelo WhatsApp, né, porque no momento que vocês estiverem fazendo a escrita também do projeto, vocês podem mandar mensagem, como vocês sabem, né? Vocês podem aí sempre estar mandando mensagem pelo WhatsApp, tirando dúvida, eu vou retirando as dúvidas também individual de cada aluno, né? Eu só peço, assim, que as datas sejam cumpridas. Eu vou depois estipular, vou ver o calendário da FIS, né, para saber aí qual vai ser a data da primeira VAR direitinho, para poder realmente colocar todas as etapas. Eu gosto de sempre pedir antes da primeira VA, né, para ver como é que está, se tem algum ajuste para ser feito, né, ainda dou essa oportunidade, que normalmente aí nessa disciplina o aluno é que tem que entregar todo o projeto já no final, né? Eu não, eu faço diferente, né? Além de vocês entregar essa primeira etapa desse projeto, né, sempre na primeira VA, eu sempre marco uma data antes que vocês possam me enviar, né, essa primeira etapa para me ver como é que está. E dizer assim, olha, Camila, melhora tal coisa, olha, Pedro, está errado tal situação aí, então ainda dou essa oportunidade que o aluno possa ainda melhorar cada vez mais o seu projeto e depois, no final, realmente tudo aí dá certo, né? Então, quando a gente fala em relação da própria estrutura, né, da própria estrutura de projetos, né, então a gente tem que sempre realmente pensar
na questão, né, de como... Só passar aqui o slide. O que é uma pesquisa? Então, por definição, aliás, o que é essa pesquisa? Mas antes de eu explicar, eu queria que alguém possa realmente falar, né, o que é que vocês entendem, o que é uma pesquisa? Quem é que pode falar? O que é que vocês entendem? O que é uma pesquisa? Não tem medo de errar, não. Vamos falar. E aí, Pedro, Camila, Francisco, Jefferson, Thales, Jaqueline, o que é que vocês entendem? O que é uma pesquisa? Hein, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Estão falando. Não é tão assim... Possa ser, Jefferson, essa questão de reter dados. Agora, realmente, né? Se eu estou realmente fazendo pesquisa, eu estou fazendo um levantamento de alguma coisa, né? Seja de uma informação, ou seja de um dados, né? Que eu posso também reter dados. É por aí, sim. Né? Também... Professor, Oi. Pode é falar. tipo um conjunto, né, a pesquisa ela é tipo um conjunto de atividades que tem a Isso. finalidade de chegar ou buscar algum conhecimento, né? Isso, exatamente, né? Porque reter dados é uma etapa de uma pesquisa, né? Mas é como você falou, é todo o agrupamento de informações, né? Que eu vou ter, mediante aí, né? A todo o progresso de uma pesquisa, né? Então, o que é realmente uma pesquisa de fato? Então, a gente pode aí definir pesquisa, né? Então, né, como um procedimento racional, né, e sistemático, né, que já recai nisso que você falou, né, que é todo realmente um agrupamento de informações, né, mas esse agrupamento de informações segue obrigatoriamente uma ordem sistemática e racional dentro do processo, né, de realizar a pesquisa em si. Né? Então, a pesquisa, como eu já falei, que é todo esse procedimento, né, racional e sistemático, que tem como objetivo principal, pessoal, de proporcionar respostas a quem? Aos problemas, né, que são propostos. Né? Então, a pesquisa requerida, né, quando não se dispõe de informações, né, suficiente para responder ao problema, ou então quando a própria informação disponível se encontra, né, em tal estágio de desordem, né, que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Né? Então, a própria pesquisa em si, ela é desenvolvida mediante, né, o concurso dos conhecimentos, né, disponíveis. Né? Por que eu estou usando esse tema concurso dos conhecimentos? Porque você realmente vai selecionar os melhores conhecimentos que você tem, né, em questão de assuntos, de conhecimento em si, que possa realmente contribuir de forma objetiva, né, no crescimento, né, dessa pesquisa que você realmente vai realizar. Né? Então, a pesquisa, como eu disse, né, que é toda ela é desenvolvida mediante o concurso de conhecimentos disponível, como também ela é a utilização cuidadosa de métodos, de técnicas e outros procedimentos científicos. Né? Eu espero que vocês realmente, né, tenham visto direitinho nessas técnicas, esses métodos, os tipos de procedimentos de pesquisa, né, quando vocês pagaram metodologia científica, porque agora vocês realmente vão trazer esse conhecimento para se fazer tal projeto, né? Então, na realidade,
a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo, né, que envolve inúmeras fases, né, desde a adequada formulação do problema, né, até a satisfatória apresentação dos resultados, né, que, em outras palavras, aí, né, eu tive que reter meus dados, daí realmente eu vou ter que fazer aí, né, essa apresentação desses resultados. Aí, por que se faz pesquisa? Né? Então, há muitas razões, né, que determinam aí essa realização, né, de uma pesquisa. Né? Então, pode até, no entanto, né, ser classificados como dois grandes grupos, né, nessa questão das razões de ordem intelectual, né, e razões de ordem prática. As primeiras, essa primeira parte, né, dessas razões de ordem intelectual, elas decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. Né? Então, pela minha própria satisfação de conhecer, né, eu estou recaindo aí, caindo nessa parte das minhas razões de ordem intelectual. Né? Que essa parte aí é o desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. A parte das razões de ordem prática, né, dentro de uma pesquisa, ela decorre o quê? Do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente, né, ou eficaz. Então, tem sido, né, comum designar, né, as pesquisas decorrentes desses dois grupos de questões, né, como puras e aplicadas, e discuti-las, né, como se fossem mutuamente exclusivas. Então, essa postura, quando a gente se fala em pesquisa, ela é inadequada, né? Pois a própria ciência em si, né, o objetivo, aliás, a própria ciência, o objetivo, né, tanto o conhecimento em si, né, tanto o conhecimento em si, né, quanto as contribuições, né, práticas, né, decorrente desse conhecimento. Então, uma pesquisa em si, né, sobre problemas práticos, né, pode conduzir a descobertas, né, de princípio científico, se for o caso, né, também. Aliás, todos são de princípio científico, né? Então, da mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer conhecimentos passíveis, né, de aplicação prática imediata. Então, procura-se nesse tempo que vocês vão estar realmente construindo, né, esse projeto, vocês vão ter que apresentar aí estratégias, as táticas de pesquisas adequadas, né, aos objetivos, né, tanto das pesquisas, se for pura, quanto das aplicadas, né? Daí que será dedicada idêntica atenção tanto aos requisitos básicos, né, todas as pesquisas em si, né, quanto às pesquisas elaboradas soluções de problemas práticos. Né? Então, o que vocês realmente vão realizar é realmente aí criar uma situação e essa situação realmente ter suporte técnico, ou seja, que vocês realmente possam chegar a uma conclusão científica. E nem toda pergunta que a gente faz, ela é científica. Então, para realmente ter uma pesquisa em si, eu tenho que ter um problema e esse problema realmente tenha uma solução científica. Eu possa ter respaldo científico que possa levar aí as minhas conclusões finais, que as suas conclusões finais vai ser aonde? O TCC2, que é quando realmente vocês vão colocar a prática, né? Vocês vão terminar de fazer toda essa pesquisa, que é onde vocês vão juntar mais questões bibliográficas, quem for para pesquisa de campo, ir para campo, né? Definir direitinho todos os métodos, né? Que depois aí eu vou explicar cada etapa dessa, né? Mas eu queria, de antemão, né, que vocês realmente pudessem entender o que é realmente fazer pesquisa, né?
Então, o que é necessário quando a gente realmente fala? Então, um bate-papo aqui com vocês, por enquanto, né? Até então a gente entrar realmente nos slides. Quem tiver aí com dúvida, né, possa também perguntar. Não quero que realmente guardem dúvidas, né? Mas a necessidade, né, nessa questão para se fazer uma pesquisa. Então, nós temos aí a questão da qualidade, né, pessoais do pesquisador. Então, a gente sabe que a qualidade aí, pessoal, do próprio pesquisador é nessa questão do êxito de uma pesquisa, né? Que ela depende fundamentalmente, né, de quê? De certas qualidades intelectuais, né, e sociais do pesquisador, dentre as quais a gente pode citar algumas aqui. Quem souber mais pode falar. Então, conhecimento do assunto, né, a ser pesquisado, curiosidade, criatividade, integridade intelectual também, atitude autocorretiva, sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência, que a gente tem muita paciência quando a gente está fazendo uma pesquisa, porque muitas vezes os resultados não saem logo de início. Temos que aprofundar cada vez mais a pesquisa, buscar mais fundamentação teórica que possa realmente levar, né, às minhas conclusões. E a confiança na própria experiência, né? Então, antes de qualquer coisa, pessoal, que vocês possam fazer nesse projeto, né, que a primeira etapa aí vai ser a própria escolha do tema, que a gente ainda vai adentrar nele, é pesquisar. Não comece a escrever nada antes de fazer nenhuma pesquisa, né, numa área que vocês tenham afinidade. Lembre que este vai ser a primeira pesquisa, é o primeiro trabalho científico de vocês. Quando a gente pega um tema que a gente tem afinidade, ele flui. Então, isso não quer dizer que ninguém é capaz de pegar algo, né, mais trabalhoso. Todo mundo pode pegar. Agora, salientando que quanto mais porquês, eu vou trabalhar mais para poder responder esses porquês, né? Então, pesquisem, veja as áreas, bote no papel quais são as áreas de interesses meus para fazer esse trabalho, né? Analise cada um, faça, vá cancelando as áreas que realmente você não tem tanta afinidade, vá filtre, faça a filtragem do máximo de áreas dentro da própria contabilidade que vocês realmente possam fazer um trabalho de excelência, né? Que vocês possam fazer um trabalho de excelência. Então, por que elaborar, né, um projeto de pesquisa? A gente viu que a pesquisa, né, ela pode ser definida como todo um procedimento, né, racional e sistemático, né, que tem como objetivo que vai proporcionar, como disse aí vocês aí, respostas aos problemas, né, que são propostos. E por que fazer um projeto de pesquisa? Quem é que pode me responder? Por que, pessoal, fazer um projeto de pesquisa? Bora, Pedro, Francisco, Jaqueline. Por que fazer um projeto de pesquisa? Ó, por que, né, elaborar realmente um projeto de pesquisa? No chat não tem pergunta, então vamos lá. Então, como toda atividade racional, né, e sistemática, né,
A pesquisa exige, né, que as ações desenvolvidas ao longo do seu processo sejam efetivamente planejadas. Então, projeto de pesquisa é um planejamento de todas as etapas que vocês vão ter para realizar, de fato, a pesquisa, né? A pesquisa. Agora, ninguém vai fazer pesquisa. Vocês realmente, assim, a pesquisa de fato, vocês realmente só vão realmente fazer o projeto de pesquisa, que é onde vocês vão mostrar todas as etapas, os métodos, os objetivos, a metodologia em si, né, para realizar a pesquisa de fato e de verdade. É como se fosse o quê? Vocês vão criar uma receita de bolo, né? Então, de um modo geral, concebe-se o planejamento, né, como a primeira fase da pesquisa, né, que vai envolver aí, né, a formulação do problema, do próprio problema, a especificação de seus objetivos, a construção de hipótese, se for o caso, né, principalmente aí quem vai fazer estudo de caso, que depois lá na frente eu vou explicar agora o que é um estudo de caso, né, porque estudo de caso não sai com menos do que 6 meses as respostas, né? Também nós temos toda essa operacionalização dos conceitos e entre outras coisas, ou seja, em virtude das implicações extracientíficas da própria pesquisa, consideradas, né, que nós temos aí que essa questão do planejamento deve envolver também os aspectos referentes ao tempo a ser despedido na pesquisa, bem como, né, aos recursos humanos, materiais e financeiros necessários à sua efetivação. Então, a moderna concepção do planejamento de um projeto de pesquisa, que é apoiada na própria teoria geral dos sistemas, né, envolve 4 elementos necessários. A sua compreensão. Nós temos os processos. Voltei, pessoal. Deixa eu só desligar a minha câmera também para ver se não fica tão instável aqui. Deixa eu só. Estão me escutando direito? E agora, estão escutando? Pronto, vamos lá. Alguma dúvida que tiverem, pessoal, pode abrir o áudio, viu? Se não estiver escutando, porque normalmente eu posso me empolgar aqui explicando, e eu não vejo o chat, viu? Então, pode abrir o áudio aí e fazer a pergunta. Então, essa concepção, como eu disse, né, do próprio planejamento em si, da pesquisa, né, ela é apoiada na própria teoria geral dos sistemas, né, que vai envolver o quê? 4 elementos necessários, né, a sua compreensão, como processos, eficiência, prazos e metas. Então, assim, nessa concepção, o planejamento da pesquisa pode ser definido como todo um processo sistemático, né, pela própria definição que a gente viu antes, né, já recaía aí nessa sistematização de todo o processo, né, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à própria investigação,
Então, para, em determinado prazo, alcançar o conjunto das metas estabelecidas, né? Então, o planejamento da pesquisa, da própria pesquisa, concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, né, que é o que vocês vão fazer, que é o documento explicitador, né? Ele é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo da pesquisa. Então, o projeto deve, portanto, especificar os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa, né, de sua realização, definir a modalidade de pesquisa e determinar os procedimentos de coleta e análise de dados. Então, deve ainda esclarecer acerca do cronograma do. Tá caindo, né, pessoal? Oi, oi. Estamos escutando. Estamos escutando, pessoal? Estão calados? Tem hora que o áudio dá uma travada, professor, que vem voltar depois de um certo tempo. Aqui também, tem hora que trava, tem hora que volta normal. Tá ficando instável a internet. Deixa eu só ver aqui como é que eu ajeito aqui. O slide está aberto. Se o senhor quiser gravar a aula também. Eu posso terminar. Vocês ficam tentando assimilar alguma coisa e eu ver. Aí, se tiver corte, eu posso até gravar e colocar lá. O que é que vocês acham? Para ver se não corta tanto. Acho que seria bom, porque aí quem quiser rever, né, para porque sempre vai estar lá, né? Depois que terminar aqui. Mas agora está escutando meu áudio direito? Agora Sim, tá agora bom, tá tudo ok. Primeiro agora. Pronto, então eu vou fazer o seguinte. Eu não vou botar o slide em tela cheia, para ver se dá uma melhorada. É um saco essas internet assim. Deixa eu ver aqui no chat. Estão falando. Pronto, vamos dizer que tá ok. Tá ok ainda, né, pessoal? Tá sim, tá sim. Pronto, então vamos lá. Então, só recapitulando aí, né, que essa parte do próprio planejamento da pesquisa concretiza-se mediante toda a própria elaboração de um projeto, né, que é o documento explicitador de todas as ações, né, a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Então, o projeto deve, portanto, especificar o quê? Os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de pesquisa e determinar o quê? Todos os procedimentos de coletas, né, e análise de dados, que é aquela parte, né, de reter os dados. Então, eu vou reter para analisar, seja dados no quant e quali, como também até informações bibliográficas também. Então, deve ainda esclarecer acerca do cronograma a ser seguido, né, em que questão? No desenvolvimento da pesquisa,
e proporcionar a indicação dos recursos humanos, né, financeiros e materiais. Que isso pode acontecer dentro de uma pesquisa, vocês terem que arcar com algum custo, né, de locomoção para ir numa empresa e até em uma cidade. Já teve casos de alunos da FES que foram para Turitama estudar todos o custo da formação do preço da calça jeans, né? Ou seja, teve custos financeiros, né? Então, essa etapa do projeto é aonde vocês vão mostrar todas as etapas necessárias que vocês vão ter para poder realmente chegar às suas conclusões. Então, o projeto interessa, sobretudo, a quem é o pesquisador, que são vocês, né? Ou a equipe, se tiver, que vai, não vai ser o caso, né? Já que apresenta o roteiro de todas as ações, né, a serem desenvolvidas ao longo da pesquisa. Então, interessa também a muitos outros agentes. Então, para quem contrata o serviço, se for aí, né, de uma pesquisa em si, né, essa contratação de serviço de pesquisa, o projeto constitui documentos fundamentais, posto aqui é esclarecer acerca, né? Então, realmente, de fato, né, a construção de um projeto de pesquisa, vocês realmente têm que entender, né, o que é fazer a própria pesquisa e por que fazer, né, o projeto de pesquisa. Nesse bate-papo, pessoal, que a gente teve agora, alguma dúvida em questão desses processos de construir o projeto, para poder a gente adentrar agora nesses slides? E aí, pessoal, estamos escutando? Então, vamos lá. Quando a gente fala da própria escolha do tema, eu enumerei aqui, como vocês podem acompanhar, 10 itens nessa escolha do tema. Afinidade com o tema, procure ser bem específico, considere o tempo, relacione com a sua área, pesquisa de campo, faça um levantamento de temas, escolha um tema relevante, pense na bibliografia, priorize a harmonia entre orientador e tema e controle a ambição. Né? Então, a escolha do tema, que é essa primeira etapa que vocês realmente vão desenvolver nesse trabalho, vocês têm que ter muito cuidado. Foi o que eu disse antes, ter afinidade com o tema, né? Buscar realmente situações que vocês realmente têm uma afinidade, ou seja, controlar essa ambição. Foi o que eu disse a vocês. Já teve alunos que pegando esse item 10 aí, que a ambição foi tão grande que o trabalho não teve como ser apresentado no semestre, né? Porque só queria uma situação dentro da área contábil e era uma situação que, no mínimo, era um ano de pesquisa. Beleza, saiu. Mas não saiu, né, o tempo que era para ter sido, né, defendido o projeto. Né? Então, foi o que eu disse a vocês. Faça um levantamento. Quais são as áreas que eu quero? É contabilidade tributária, é contabilidade, é auditoria interna, né, é controladoria, é contabilidade financeira, né? Ou seja, quais são os temas? Dentro desses temas, pesquise, né? Seja bem específico o que vocês querem, né? E faça a filtragem até realmente ficar aquela área que você realmente tem a maior afinidade, né? Para poder realmente escolher o tema. Cuidado com a construção do tema, pessoal. O tema tem que ser bem objetivo. Tem alunos que quer colocar o que o trabalho todo, né, dentro do tema. Não, eu posso delimitar um tema que, quando eu ler o tema, eu posso já pensar, então, se a pessoa está falando sobre tal coisa, né, em relação à contabilidade
gerencial e suas ferramentas, ou as ferramentas da contabilidade gerencial para as tomadas de decisões. Então, não preciso realmente descrever quem são todas essas ferramentas no tema. Parece mentira, mas já aconteceu. Né? Então, no momento que eu ler um tema bem delimitado, bem feito, eu já vou entender, já vou olhar e já vou aceitar. Esse trabalho vai conter isso e isso. Quando a gente faz um trabalho, pessoal, a gente não faz para a gente. A gente faz realmente para as outras pessoas. Né? Então, tenha muito cuidado com essa delimitação do tema. Né? Veja a afinidade, procure ser bem específico, considere o tempo, relacione com a sua área, faça pesquisa de campo, faça um levantamento de temas, né? Faça um levantamento de todos os temas que realmente vocês têm afinidade, filtre, e só fique com aqueles que realmente, né, vai dar para fluir, né, um trabalho bem feito. Pessoal, dúvida nessa questão da escolha do tema? Alguma dúvida, pessoal? Até agora não, professor. Não, né? Melhorou agora, não foi o áudio, depois que eu tirei a tela cheia? Agora sim, travou mais não. Pelo menos aqui. Melhorou. Pronto, então vamos lá. Então, feito a escolha do tema, o que é que a gente vem agora? Para a própria justificativa. Então, a justificativa, como diz aqui, pessoal, é o primeiro elemento textual. Então, ela deve ter, no mínimo, uma lauda completa ou, no máximo, uma lauda e meia. Isso é uma obrigação da justificativa. Então, a finalidade dessa justificativa é mostrar e demonstrar o direito, o juiz, né? A razão de ser, a pertinência e validade da pesquisa. Então, a justificativa, nunca esqueçam disso. Vocês vão justificar a pesquisa, né? Para quem? Para a vida profissional, para a vida acadêmica, para a sociedade e as motivações que levou você a fazer tal pesquisa. Ou seja, justificar é mostrar a relevância, a importância desse estudo para essas três esferas: acadêmica, profissional, sociedade, e mostrar suas motivações que levou. Muitas vezes tem aluno que bota as motivações é porque já trabalha na área, né? Então, dentro da própria justificativa, né, tem que ter, né, todas essas etapas, sabendo que os parágrafos eles têm que conversar entre si, né? Eu não posso ter corte de raciocínio. Vocês viram no início, aqui no bate-papo que a gente estava tendo no início, que o projeto são procedimentos racionais, né? E sistemáticos. Então, vocês têm que seguir um raciocínio lógico em toda a escrita. Já teve situação que teve aluno que já mostrou a importância da pesquisa que estava fazendo para a vida acadêmica, do nada vinha para o profissional, do nada voltava para a acadêmica e do nada vinha para a sociedade. Depois começava tudo de novo, né? Tem que ter realmente um raciocínio lógico na escrita, né? Então, a justificativa é mostrar a importância do trabalho, né? Então, qual é a importância da contabilidade financeira para a vida acadêmica? Qual é a contribuição que a contabilidade financeira vai ter para a área acadêmica, né? Que esse trabalho vai trazer? E para a sociedade, não é? Quais foram as minhas motivações que levou a fazer a pesquisa na área da contabilidade financeira? Né? Então, vocês têm que ter estes questionamentos, né, para poder realmente montar esse texto da justificativa. Então, quem quiser anotar, né, então vocês podem aí já colocar, né, mostrar a importância para a vida acadêmica.
Vamos começar para a vida profissional, né? Mostrar a importância para a vida profissional. Depois, mostrar a importância para a vida acadêmica. Depois, mostrar a importância para a sociedade. E, por último, as motivações que levou a fazer tal pesquisa em um determinado tema. Então, os aspectos formais, né, aquilo que precisa aparecer e transparecer no texto da justificativa, é o seguinte: apresentar o tema-problema, vinculando ao curso, né? Isto é, assegurando que eu trabalho monográfico, que vai ser o artigo, né? Especificamente desta ciência, e que o candidato, né, pleiteie o bacharelado. Né? Mesmo que queiram fazer em outras áreas, como já aconteceu, né, de alunos de ciências contábeis, né, ir para a área da área do direito, né, que também vocês verem muito a parte de direito também. Mas estou tentando lembrar qual foi a área. Teve que fazer, né, a interdisciplinariedade entre as áreas. Né? Então, tem que mostrar, né, se uma determinada área que eu quero, se tem a atuação da contabilidade, e se tem, né, em que segmentos, né, quais são os tipos de ferramentas utilizadas. Então, evidenciar o quê, pessoal? Também a relevância acadêmica, como eu já disse, né, científica, e as implicações sociais e culturais disso decorrente. Expor o quê? As motivações pessoais e intelectuais, como eu já disse, né, que o fazem desejar realizar a pesquisa, assim como, se for o caso, relatar a experiência profissional, se estiver relacionado ao tema, problema. Então, esse item deve ser o mais curto e o mais breve possível, né, que é essa parte das motivações, né, que está realmente aí levando a fazer tal pesquisa. Né? Então, todas essas etapas, né, da própria pesquisa em si, do projeto de pesquisa, né, a gente pode ter aí também o seguinte, né, a delimitação do tema-problema. Então, essa delimitação do tema-problema vai ser o quê? Na relação, né, que a delimitação do tema-problema trata do objeto da pesquisa, né, apresentando que a abordagem ou perspectiva adotada em relação ao tema-problema. Então, a delimitação do tema-problema traduz o quê? O limite na abordagem evidenciando o que? O problema. Não é para falar apenas do tema, do assunto, né, genericamente, mas de um tema que é, por sua vez, ao mesmo tempo, um problema, viu? Não esqueçam disso, né? Isto é, um tema-problema que merece, pois, uma investigação. Um exemplo, né? Se eu disse o quê? A utilização das ferramentas contábeis no processo de tomada de decisões. Né? Então, eu tenho que procurar uma situação, problema, dentro desse meu tema, né? Da própria justificativa também, que possa originar um problema de pesquisa. Né? Então, você pode botar, muitas empresas hoje em dia não utilizam a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão. Então, por esse motivo, né, muitas empresas estão pagando uma carga tributária muito elevada, pagando impostos, né, desnecessários, tal, por falta do conhecimento, da atuação, né, das ferramentas que a contabilidade realmente possa trazer para tomar uma decisão, para mostrar o melhor caminho. Então, diante do exposto acima, surgiu o problema de pesquisa que foi tal, né? Então, vocês estão vendo que dentro de uma situação, eu vou analisar um problema, né? Um problema,
que esse problema ele possa realmente, né, ter, né, que ele possa realmente ter condições de ser investigado, né? Como também no final vou criar aí, né, o meu problema de pesquisa, né? Então é importante que tanto o problema quanto sua delimitação estejam bastante claros para tornar possível, né, o artigo. Eu botei monografia aí, mas é o artigo, viu? Aí vocês vão fazer o artigo. Então, o texto da delimitação do tema-problema deve ter, no máximo, viu, pessoal, meia lauda. Então, meia lauda é o suficiente para vocês mostrarem esse problema dentro do assunto que vocês estão querendo abordar, junto com o problema de pesquisa. Então, depois de toda essa delimitação, né, através do tempo, espaço, do âmbito regional, municipal e aí, etc., então, deve apresentar as hipóteses do trabalho, se for o caso, né? Só para quem for realmente, de fato, fazer estudo de caso, né? Então, preste atenção que estudo de caso não sai com menos do que 6 meses, não, viu? No máximo, um ano e meio que vocês têm as respostas. Isto é, possíveis soluções ao problema. Então, deve o quê? Finalizar o texto fazendo várias perguntas com o intuito de interpretar o leitor, né? Jogando por assim para dentro da problemática para que possa sentir, né, epidermicamente, né, a necessidade das respostas. Mas vocês só precisam realmente colocar uma única pergunta no final dessa delimitação do tema problema. Então, pessoal, nessa parte das análises críticas dos problemas, os dados, vamos estar aqui, né? Os dados já obtidos na fase anterior, né? Em relação aí, se for dados geográficos, dados demográficos, dados econômicos, sanitários, né? E aí por diante. Estes, por sua vez, passam a ser discutidos, né? Pelo pesquisador ou pelos participantes, se for o caso. Constitui, assim, grupos de estudos, né? Se for o caso de ter a necessidade de mais de uma pessoa para fazer as análises críticas do problema de pesquisa. Mas como vai ser só vocês, né? Futuramente, então tem que ter realmente sair bem feito, bem delimitado, que possa realmente aí dar, né, chegar às melhores conclusões. Pessoal, alguma dúvida nessa questão da delimitação do tema problema? Dúvidas? Não. Mais alguém? Ou todos estão tudo ok? Então, pessoal. Então, a delimitação do tema problema, como eu disse, vocês vão criar uma situação, né, problema. E no final aí vocês vão realmente mostrar quem vai ser o problema de pesquisa de vocês. Salientando que tudo que eu estou falando tem que ter coerência com o tema, viu, pessoal? Então, pelo amor de Deus, não vão colocar um tema e uma delimitação de uma área que não tem nada a ver do que está sendo proposto o tema, como também a pergunta, viu, de pesquisa. Então, o que é de fato esse problema que eu estou falando tanto, né? Então, toda pesquisa, pessoal, se inicia com alguns tipos de problema, né? Ou a própria indagação. Então, vocês estão vendo aí que vocês primeiro vão estruturar o tema, justificar, mostrar a relevância, a importância desse estudo para a área profissional, acadêmica, sociedade, suas motivações, para depois vir para essa delimitação do tema problema, né? Então, a conceituação adequada, né, de problemas de pesquisa não constitui tarefa fácil, em virtude das diferentes, né, acepções, né, que envolve este termo. Então, nós temos uma acepção, a que será considerada ao longo, né, de toda essa sua trajetória, né, que possa realmente, apropriadamente, caracterizar esse problema científico. Então, para
né, um dos mais respeitados autores, que eu posso citar aqui no campo de metodologia, tanto das ciências sociais, que a contabilidade é uma ciência sociais, né, se eu não estiver enganado, a maneira mais prática para entender o que é um problema científico consiste em considerar, primeiramente, aquilo que não é, segundo Kerligem, né, se eu não me engano, de 1980. Né? Então, a gente tem que considerar, né, primeiramente, aquilo que não é, para poder a gente, de fato, né, mostrar quem é o meu problema. Né? Então, designados aí, então, segundo Kerli, né, como ele quer dizer aí, né, nessa frasezinha dele, como problema, né, vai ser a partir o quê? De todas as considerações, né, que pode-se dizer que um problema é de natureza científica, quando vai envolver aí variáveis que podem ser ditas como testáveis. Em que medida a escolaridade determina, né, o exemplo, né, a preferência política partidária, né, isso aí é um exemplo, né, uma pergunta, é um problema que é uma indagação, que nessa indagação realmente tem solução, né? Então, como de fato realmente a gente pode formular esse problema de pesquisa? Então, o problema de pesquisa pode ser determinado por razões de ordem prática ou de ordem intelectual. Né? Inúmeras razões de ordem prática, pessoal, pode conduzir à formulação de problemas, né? Pode-se formular um problema cuja resposta seja importante para subsidiar o quê? Determinada ação. Quem é que me pode dar um exemplo em relação a isso? Algum exemplo? Para formular um problema cuja resposta seja importante para subsidiar determinada ação. Um problema que vai caracterizar uma ação. Não tem medo de errar, não, pessoal. Estou aqui, tanto eu estou para aprender com vocês e vocês comigo. Eu posso dar um exemplo. A gente viveu agora há pouco, né? Vamos estar em novembro, as eleições. Se eu disser aqui que um candidato a cargo eletivo pode estar interessado em verificar como se distribui seus potenciais eleitores com vistas a orientar sua campanha, né? Então, isso aí é um exemplo, né, de situação que requer uma ação. Então, da mesma forma, uma empresa pode estar interessada em conhecer o perfil do consumidor, né, de seus produtos, para decidir acerca da propaganda a ser feita. A mesma coisa, vocês como contadores, vocês querem ver o perfil das empresas que utilizam aí a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisões. São situações, problemas que requerem uma ação, né, que vocês realmente vão cair em campo para buscar, né, essas respostas. Né? Então, se eu estou caindo em campo, eu estou realmente colocando, né, o que está sendo proposto em ação. Também é possível, pessoal, formular problemas referentes às consequências de várias alternativas possíveis. Um exemplo, uma organização poderia estar interessada em verificar que esse sistema de avaliação de desempenho seria o mais adequado para o seu pessoal. Tá vendo? Ou seja, eu tenho várias situações, alternativas possíveis dentro de uma única indagação. Né? Então, os interesses pela escolha de problemas de pesquisa são determinados pelos mais diversos fatores. Os mais importantes são, né, vamos lá, os valores sociais do pesquisador, que eu já disse antes, né, isso, e dos incentivos sociais, né? A formulação, a complexidade da questão, formular um problema científico não constitui tarefa fácil, pessoal, não é fácil. Então, para alguns, isso implica mesmo um exercício de certa capacidade,
que não é muito comum nos seres humanos, né? Então, todavia, não há como deixar de reconhecer, né, que o treinamento desempenha papel fundamental nesse processo. Então, por se vincular estreitamente ao processo criativo, a própria formulação, pessoal, do problema não se faz mediante a própria observação de procedimentos rígidos, viu, pessoal? Nunca esqueça disso. E sistemático. Então, no entanto, existem algumas condições que facilitam, né, essa tarefa. Quem são? A imersão sistemática do objeto, estudo da própria literatura existente, né? A discussão com pessoas que acumulam muitas experiências práticas no campo de estudo e aí por diante. Porque eu disse, lá, se vocês forem voltar para o slide da escolha do tema, em outras palavras, é a afinidade com a situação, né? Então, a experiência acumulada possibilita ainda o desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação desse problema científico, né? Em que questão? O problema deve ser formulado como pergunta, né? O problema deve ser claro e preciso, o problema deve ser empírico e o problema deve ser suscetível à solução. E também eu posso falar aqui que o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável, né? Então, com muita frequência, problemas propostos não se adequam a estas regras. Então, isso não significa, porém, que o problema deve ser afastado, né? Então, muitas vezes, o melhor será proceder à sua reformulação ou esclarecimento, ou que poderá mesmo exigir a realização de um estudo exploratório, que será objeto da própria atenção específica. Ou seja, né, vocês vão ver demais quando vocês estiverem formulando o problema. Porque muitas vezes vocês vão mostrar um problema, uma delimitação do tema problema e um problema, né, que vai ser reformulado, né, até chegar a uma certa delimitação que, em poucas linhas, vocês já podem dizer tudo, né? Já podem realmente dizer tudo. Então, o problema, pessoal, ele deve ser realmente formulado como pergunta. Então, essa é a maneira mais fácil e direta de formular um problema. Além disso, facilita a sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório da pesquisa, né? Então, este cuidado é muito importante, sobretudo nas pesquisas acadêmicas. De modo geral, vocês, né, os discentes, iniciam o processo da pesquisa pela escolha de um tema, né? Foi por isso que eu coloquei aí, a escolha do tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular perguntas sobre o tema, provoca-se a sua problematização. Então, no momento que vocês estiverem já fazendo um problema, relação ao tema, vocês já começam a iniciar a problematização, né, da pesquisa de vocês. Dúvida nessa questão? Objetivos. Então, a gente viu o quê? A escolha do tema, a justificativa, a delimitação, e agora nós vamos pegar aí um pouco em relação aos objetivos, né? A essa questão aí. Então, é o seguinte, vamos lá. Objetivos. O texto dos objetivos, né, terão no máximo, pessoal, meia lauda, viu? Para ambos. Não é para construir parágrafos imensos. Aqui é a espinha dorsal do futuro artigo de vocês, viu? A estrutura do artigo, né, seus capítulos, provém daqui. E o texto da fundamentação teórica segue essa direção, dialogando com os autores. Então, os objetivos, né, tanto o objetivo geral e os específicos, é o que realmente vai dar
as diretrizes do que vocês realmente vão trazer, né, no corpo do texto de vocês, ou seja, na própria fundamentação teórica, né, na própria fundamentação teórica, né, é aonde vocês realmente vão ter esses objetivos específicos. Então, se eu tenho um tema, beleza, escolhi um tema, fiz a minha justificativa perante esse tema que eu fiz a escolha, fiz a minha delimitação, encontrei um problema de pesquisa dentro do tema que eu quero, né, que foi proposto, né, e agora eu vou ter os objetivos, ou seja, os objetivos só podem realmente ser criados depois que vocês fizerem essas etapas. Então, o objetivo geral, como vocês estão vendo aqui, né, é a tese da futura monografia. Então, é aquilo que enche os olhos de lágrimas, né? E, em virtude disso, comporta uma grande motivação pessoal e intelectual. É a síntese em 2 ou 3 linhas, viu pessoal, do futuro artigo de vocês. Então, se eu estou mostrando aí a contabilidade gerencial com ferramenta decisória, é o meu tema, né? Então, meu problema, qual a importância da contabilidade, né, no processo decisório empresarial, né? Como seria meu objetivo geral? Analisar a contabilidade como ferramenta decisória. Só preciso disso. Tem aluno que quer botar tudo que vai escrever no artigo, no objetivo geral. Não. Se eu estou querendo analisar a contabilidade como ferramenta decisória, eu já estou dizendo tudo. Né? Eu já estou dizendo tudo em poucas linhas. É por isso que a síntese, a delimitação do objetivo geral só é em 2 ou em 3 linhas. Então, o objetivo específico, né, os objetivos específicos são as etapas hierárquicas, né, e logicamente estabelecidas para que torne possível o êxito e a realização do objeto geral. Né? Então, vocês vão ter um objetivo geral, vocês vão destrinchar esse objetivo geral em 3 objetivos específicos. Então, deve ser 3 ou no máximo 4, mas a gente vai trabalhar com 3, viu? Não esqueçam disso. 3 objetivos específicos. Então, eles serão os capítulos, ou seja, se for a monografia, vai ser os capítulos. O artigo, os objetivos específicos, quem vai determinar o que vocês vão colocar aí na parte textual do artigo de vocês. Então, o primeiro específico é o pressuposto científico do trabalho. Deve iniciar com o verbo no infinitivo, em 2 ou em 3 linhas, viu, pessoal? Analisar, investigar, descrever, mostrar, identificar, e aí por diante, né? Então, tenham muito cuidado com esses verbos, porque se o verbo der o sentido de aprofundamento, né? E se der a ideia que o verbo que está sendo utilizado vai ser uma pesquisa de campo e você não tratou de uma pesquisa de campo, né? Vocês podem pecarem aí nos resultados finais. Então, busque o conhecimento, baixem situações na área de vocês, de artigos, leiam a escrita antes até de vocês começarem a escrever de vocês também. A metodologia. A metodologia, pessoal, o texto da própria metodologia deve ser meia lauda. Né? Os aspectos formais que devem aparecer na metodologia enquanto procedimentos metodológicos e estratégia de ação são. Eu estou dizendo que é meia lauda se a pesquisa ela for bibliográfica, viu? Se ela for bibliográfica, em meia lauda, vocês já dizem tudo. Por quê? Porque vocês só vão mostrar se o método que está sendo utilizado é métodos primários, né? Se vai ser método dedutivo, indutivo, dialético, hipotético dedutivo, sistemático, etc. E, se necessário isto,
se o tema ou problema exigir indicar os métodos secundários, viu? Quem são os métodos secundários? Estatísticos, comparativos, históricos, etc. Então, os métodos primários são excludentes, isto é, só pode ser utilizado um, viu, pessoal? Os métodos secundários não são excludentes, isto é, podem ser utilizados mais de um, a depender da necessidade da pesquisa. Então, os procedimentos técnicos, nós temos os procedimentos técnicos de biografia, de laboratório, entrevistas gravadas, questionários estruturados ou semi-estruturados, com possibilidades de questões abertas para o entrevistado responder, como elemento que assegura o êxito do método e, portanto, permita à pesquisa chegar a algum resultado, deverá indicar os procedimentos e como isto é a forma como será utilizado. Então, se for preciso aí algum questionário, fazer entrevista, né, tem que realmente botar os procedimentos técnicos também na metodologia. Mesmo sendo um trabalho bibliográfico, eu tenho, em minha lauda, eu digo tudo isso. Qual foi meus métodos primários, os secundários, se realmente eu utilizei, e se teve algum procedimento técnico utilizado aí. Muitas vezes eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica e eu precisar de documentos, né? Então, eu vou ter aí, né, uma pesquisa também documental aí, né? Então, vocês realmente têm que ver isso com bastante cuidado. Agora sim, se o tipo da pesquisa, sim, tipo de pesquisa, que são os procedimentos técnicos, os tipos de pesquisa são pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, explicativa, bibliográfica, laboratorial, de campo, caso, né, que é o estudo de casos, e etc. Que a pesquisa monográfica do artigo se encaixa para melhor capacidade de reconstrução do objeto de pesquisa, informando se é quantitativa, qualitativa e de forma isso se dará. Aí vocês nunca esqueçam que dentro da própria metodologia, pessoal, isso, em minha lauda, você já diz tudo isso, se a pesquisa ela for 100% bibliográfica. Agora sim, se for fazer pesquisa de campo, vocês têm que definir campo de pesquisa, a população pesquisada, se for o caso, cálculo da amostra, aí vem os métodos que estão sendo utilizados, os procedimentos técnicos, os tipos das pesquisas e como os dados vão ser analisados. Então, vai ser uma coisa bem mais aprofundada quando se tem uma pesquisa de campo, viu? É diferente da metodologia de uma pesquisa bibliográfica. Então, pessoal, para essa primeira etapa do projeto, o que vai ser exigido aí para a primeira VA de vocês vai ser tema, justificativa, delimitação do tema-problema, objetivo e a metodologia. Então, observação, a entrega dessa primeira etapa será realizada no dia da primeira VA. Portanto, a mesma terá que ser entregue dentro das normas da ABNT, ver manual de TCC, que já está no sistema. Além desses tópicos, o mesmo terá que ter capa, sumário e todas essas etapas supracitadas acima, viu? Então, essa primeira etapa, eu vou, na terça-feira, pessoal, a gente vai ter outro encontro, porque eu sei que alguns alunos possam ainda ter dúvida como delinear uma pesquisa bibliográfica, delinear uma pesquisa documental, delinear um levantamento, né, fazer uma pesquisa experimental, uma pesquisa esporte-facto, né, como também estudo de caso. Então, na próxima aula, a gente vai ver essas etapas, né, tirar todas as dúvidas, mas, mesmo assim,
comecem a colocar a mão na massa. Não vamos deixar para a última hora, né, para se fazer. Por quê? Porque eu vou realmente determinar, né, eu vou determinar uns prazos aí, porque eu não vou só receber no dia da primeira VA, né? Vocês vão ter que me entregar em umas datas para me ver como é que está toda a construção do trabalho, né? Para poder realmente ver, né, se está, de fato, aí dentro de todas as diretrizes, né? Dentro de todas as diretrizes. Pergunto a vocês, alguma dúvida? Então, a partir de hoje, já comecem a fazer a pesquisa. Aproveitem esse resto de noite, já para começar a baixar situações aí, né, em relação à área que vocês querem fazer a pesquisa. Alguma dúvida, pessoal? Ô Jefferson, Oi. eu não tenho uma dúvida em si, porque eu ainda não comecei a executar também. Eu Isso ainda é não verdade. escolhi o tempo. Mas assim, vai ficar publicado vai constar, sim. né, esse slide. E tem algum outro material também que possa fornecer No gente que tenha sistema, eu já tipo coloquei o tá bom? manual de TCC, já coloquei os slides, que a aula de hoje já está lá. Entendo. Vou colocar o vídeo da aula. Aí, na próxima aula, com certeza vocês têm dúvida, né? Como delimitar uma pesquisa bibliográfica, documental. Não tem? Não tem dúvida ainda? Eu acho que metodologia... Certo. Né? Então, eu vou dar essa revisão ainda a vocês na próxima aula. Mas, a partir de hoje, pessoal, comecem a escrever. Aliás, a escrever não, comecem a pesquisar. As dúvidas vão surgindo de acordo com vocês vão, né, progredindo aí com a pesquisa de vocês. Vocês sabem que eu não tenho problema de atender aluno pelo WhatsApp. Inclusive, já tem um grupo criado. Façam as perguntas no grupo, né, que assim que eu visualizar, eu já vou tirando as dúvidas. Entendeu? Eu só não quero que guarde dúvida e não deixem para se fazer faltando uma semana para ser entregue, porque não consegue. É uma construção, né, aos poucos, então tem que começar a partir de ontem para poder realmente ter o sucesso mais lá na frente. Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvida, Pedro, Francisco, acho que foi Jaqueline que falou, né? Vitória, Camila. Não, tá cega. Pronto. Então, pessoal, fico feliz de verem vocês hoje aí no primeiro dia de aula. Eu sei que essa turma, né, sempre comento, né? Essa turma que era do sexto período, que agora está no sétimo, é uma turma que realmente é bem dedicada. Espero que realmente vocês coloquem a mão na massa, entre em contato comigo, qualquer dúvida que tiverem, viu? Continue se cuidando. E em breve a gente vai estar todo mundo junto aí, né? Comemorando aí a vitória. Um abração aí a todos. Próxima aula, avise aí quem faltou, né? Que eu vou dar essa explicação em relação a como delimitar cada tipo de pesquisa, porque isso aí vai ser fundamental para a construção do artigo de vocês, né? E pronto. Aí depois disso, a gente fica só com alguns encontros pontuais, não precisa ter aula todas as terças-feiras, porque vocês vão aproveitar esse horário para estar fazendo a construção do trabalho. Eu só vou estar em stand-by pelo WhatsApp, né, respondendo alguma pergunta, alguma dúvida que vocês vão tendo, mas só não. Qualquer tempo que tiverem, pesquisem, separe todo o material que vai ser necessário, né, veja aí as áreas que vocês têm afinidade para começar a escolher um tema e construir aí essa primeira etapa. As outras instruções eu vou colocar pelo sistema. Hoje eu já vou colocar essa videoaula, também o link para vocês terem acesso, né?
Quando tiverem dúvida, assistir novamente a aula e as dúvidas que forem surgindo, podem perguntar. Um abração aí a todos e uma boa noite, pessoal.